Bem-vindo a esse mini curso onde eu vou te mostrar as principais funções DAX que você deve conhecer para começar os seus trabalhos com o Power BI, para começar os seus projetos de BI. Vamos lá, vamos começar. Antes de começar a falar das funções, vou te mostrar aqui as nossas tabelas que a gente vai usar aqui como exemplos. O nosso modelo de dados vai ser uma base de dados de vendas, fica mais fácil para mostrar os exemplos. Uma base de dados de vendas, de pedidos, né? Cada linha aqui é um pedido, né? Pedido, data do pedido, ID do cliente, ID do remetente, frete, e aqui no final tem o valor do pedido, né? Então, cada linha aqui é um pedido e no final aqui tem o quanto foi a receita desse pedido. Nosso modelo de dados, esse aqui, né? Uma tabela de pedidos, uma tabela de metas e as tabelas de dimensões ao redor da tabela de pedido, né? Então eu quero te mostrar, vamos começar com a primeira função, que é a função mais importante do Power BI. É a função Calculate. O que a Calculate faz? A Calculate, ela muda o contexto de filtro de uma determinada medida. Vamos mostrar isso aqui na prática. Como eu te mostrei aqui, a gente tem uma coluna com o valor do pedido, né? Então eu vou criar a minha primeira medida, que vai se chamar botão direito, né? Fui na minha tabela de medidas e cliquei com... Vou até fazer de novo aqui. Cliquei nela e cliquei com o botão direito e coloquei nova medida. E vou chamar ela de valor total. Soma valor. Soma valor. Soma valor. Que vai ser, antes do calculate, essa não tem nem graça, né? É a sum, é a soma, né? Essa eu nem falei porque essa não tem graça, né? É a sum, soma, o argumento é o nome da coluna. A coluna F da tabela F pedidos, valor pedido, valor pedido. Então eu estou somando aquela coluna lá, sum, tabela, coluna, né? Coluna valor pedido da tabela F pedidos. Dei o Enter. Então criei a nossa primeira medida soma valor usando a função sum. E agora eu vou usar, se eu arrastar ela para cá, ele me dá o valor total de 5,02 milhões em vendas, em receitas, né? Lado esquerdo aqui tem alguns filtros. Filtro de ano, filtro de mês, de cliente e de categoria. Vamos lá. Agora, então, nosso valor total é 5,02 milhões. Agora eu vou te mostrar o que é que a Calculate faz. Vamos lá. Fui lá na minha tabela medidas, botão direito, nova medida. Vamos supor que eu quero que ele me dê a soma dos valores dos pedidos só para os produtos que tem o preço unitário acima de R$30, por exemplo. Então vamos lá. Vou chamar de soma valor maior que 30. Então é aí que entra o Calculate. Então vamos lá, vamos começar aqui, ó, Calc, ele já vai trazer o Calculate, você pode apertar Tab. Expressão. Expressão é a medida que você vai usar. Nesse caso, é a medida soma valor. Soma valor, quando a gente digita soma, ele já traz a medida aqui. Soma valor e o ponto e vírgula, ele pede agora o filtro. Ou seja, qual contexto de filtro eu vou dar para essa medida. A Calculate faz isso. Ela dá um contexto de filtro para uma determinada medida. Eu quero que o meu filtro seja o meu preço unitário. Meu preço unitário está na minha tabela de produtos. Então, de produto, preço unitário,
maior que 30. Então tá aí, ó, calculate da minha medida, soma valor, que tenha o preço unitário maior que 30. Enter. Vou arrastar para cá. E deu aqui, ó. Essa aqui de cima é o total, né? 5,02 milhões é o total. E essa de baixo é a soma dos meus pedidos, de valores dos pedidos, só de produto que tem preço unitário maior que 30. Então, essa é a função calculate. Agora vamos para um detalhezinho. Se a gente quiser agora comparar que o preço unitário seja maior que não um número fixo, 30, mas que uma determinada medida. Uma determinada medida. Eu quero comparar esse cara, eu quero que o preço unitário seja maior que uma medida. Eu vou copiar e colar essa função e vou criar outra. Nova medida. Vou dar um Ctrl V aqui. Vou chamar de maior que medida. Maior que preço max. Preço max. Vamos lá, preço max é uma medida que já existe. E agora eu quero calcular o meu soma-valor, que é o meu total em vendas, para os produtos com preço unitário acima do que a Pmax, que é uma medida que já foi calculada em outro lugar. A gente viu aqui, fez aqui para 30, e agora eu quero fazer maior que Pmax. P-unit max. O nome da medida é P-unit max. Se não me engano, ela é 20, eu acho. Mas isso não importa. Então vamos lá, eu só fiz trocar o 30 pelo o nome da medida, que é P-unit max. E agora eu vou dar Enter. Ele não aceita. Ele não aceita assim. Para você trabalhar com a calculate dessa forma, você tem que comparar colunas com valores fixos. Se entrar com comparação com medida, a gente vai ter que entrar com a função filter, que é a nossa segunda função que a gente vai ver nessa primeira videoaula. Então vamos agora falar da função filter. Vou apagar então aqui. Vou apagar. Vou dar uma dica aqui para escrever fórmula. Quando a fórmula começa a ficar um pouquinho grande, é melhor você fazer dessa forma aqui, ó. Shift Enter. Dei um Tab aqui. Calculate. Shift Enter. O nome disso é indentar. Você está indentando sua fórmula, né? Você está organizando ela com espaços, com Tab. Então dei o Calculate do soma-valor, ponto e vírgula. Dei outro Shift Enter. E agora eu vou entrar com a filter, com a função filter. Ó, preste atenção, tudo que eu estou fazendo aqui eu podia estar fazendo em uma linha só. Mas eu estou fazendo de forma indentada para ficar mais fácil de visualizar e mais fácil de entender. Vamos lá, vou entrar com a filter agora. Função filter. O que a função filter faz? Ela retorna uma tabela. A função filter retorna uma tabela. Ó, ela pede, ó, filter. Ela pede uma tabela e pede uma expressão de filtro. Qual a tabela que eu quero? É a tabela de produto, que é onde está meu preço unitário. Minha tabela de produto. Ponto e vírgula. Agora, qual é a expressão de filtro que eu quero? É aquela lá que eu tinha escrito lá, né? Que é o meu preço unitário. De produto, preço unitário tem que ser maior do que a minha medida lá, que eu acho que é P-unit max. P-unit max. Então, ó, Shift Enter. Fechei o primeiro parêntese. Shift Enter. Fechei o segundo parêntese. Olha como fica mais a medida dessa forma. Fica melhor de visualizar, né? Vou até aumentar aqui. Ó. Dessa forma fica bem melhor. Isso tudo podia ser escrito em uma linha só. Mas assim fica muito melhor de você entender depois o que foi que você fez. Então eu vou dar Enter. E agora ele não deu mais erro. Ele aceitou a gente usar, ele aceitou a medida está correta. Vamos puxar ela para cá.
Esse cara aqui, soma valor Pmax, vou puxar para cá. E é isso aqui, 4,12 milhões. 4,12 milhões. O total foi 5,02. 3,46 foi com preço unitário maior que 30. 4,12 foi com preço unitário maior do que a medida P-Unit Max, que tem um determinado valor. Deixa eu ver quanto é, eu tenho ela aqui. P-Unit Max é 20. É 20. Maior que 20. Então, o preço unitário maior que 20 foi 4,12 milhões. O preço unitário maior que 30, 3,46 milhões. Então, as duas primeiras medidas que a gente viu, sem contar aquela sum lá, que soma, é tão simples que eu não estou nem contando. As duas primeiras que a gente viu é a Calculate e a Filter. Calculate, com certeza, é a mais importante do Power BI. Ela muda o contexto de filtro da medida. E um detalhe é o seguinte. O contexto de filtro, essa medida vai passar a considerar, primeiramente, antes de tudo, esse contexto de filtro aqui, ó, preço unitário maior que P-Unit Max. Se a gente usar os outros filtros aqui, ó, de mês e ano, por exemplo, ela leva em consideração também. Porém, antes de levar em consideração os filtros da tela, ela está levando em consideração os filtros da Calculate. Primeiro, ela leva em consideração os filtros da Calculate e depois leva em consideração os filtros da tela. Então, até a próxima aula.